Chegamos em Números capítulo 13 e 14, e eu confesso que eu estava ansiosa para chegar aqui, porque esses capítulos são um divisor de água na história de Israel. Até aqui, o povo saiu do Egito, atravessou o mar, recebeu a lei, organizou o acampamento, aprendeu sobre a santidade de Deus, enfrentou murmurações e foram conduzidos até a fronteira da promessa. Agora eles estavam em Cádiz Barneia, praticamente na porta de Canaã. Geograficamente faltava pouco para chegar. O destino que poderia ser alcançado em poucos dias se torna uma caminhada de 40 anos. Porque há momentos em que a distância entre nós e a promessa não vai ser medida por quilômetros, mas pela nossa mentalidade. E então Deus ordena que Moisés envie um homem de cada tribo para espionar a terra. Não porque Deus precisasse de informações. Deus já sabia, já conhecia a terra, cada monte, cada muralha, cada gigante. A missão não era informar Deus, era revelar o coração do povo. Porque Deus permite isso. Muitas vezes Deus permite essa inspeção externa, para expor o nosso coração. E a Bíblia faz questão de registrar o nome de todos aqueles homens, porque decisões espirituais têm responsabilidade. Deus não trata a incredulidade como algo abstrato. Ele nomeia, ele registra, ele mostra que a influência, ela carrega um peso. Nesse caso, um peso histórico. Aqueles líderes representavam tribos inteiras. Os seus olhos se tornariam os olhos de Israel. Então eles entram na terra e veem exatamente o que Deus havia dito. Uma terra boa, fértil, abundante, uma terra que emana leite e mel. Trouxeram frutos enormes, provando de forma concreta que a promessa era real. E o problema não era a terra. O problema foi a falta de interpretação correta. 10 daqueles 12 voltaram com um relatório contaminado. Eles disseram, de fato, a terra é muito boa, porém, e sempre que o medo assume a narrativa, coloca um porém na frente, depois da promessa. Porém, eles viram gigantes, cidades fortificadas e um povo forte. Josué e Caleb também viram tudo isso, porém eles voltam dizendo outra coisa. Eles dizem, vamos subir, vamos possuir a terra, porque certamente nós iremos prevalecer. E aí te pergunto por que de 12 só 2 trouxeram boas notícias? Porque é natural ao coração medroso focar no problema. A pessoa que não anda com os olhos do Espírito, que anda na carne, ela tem o poder de ampliar obstáculos e minimizar o poder de Deus. O medo, ele dá um zoom no inimigo e reduz a memória dos milagres. Os 10 olharam as circunstâncias sem aliança. Os 2 olharam as circunstâncias à luz da aliança. Todos viram a mesma terra, mas ninguém enxerga a realidade apenas com os olhos. Nós enxergamos também com o nosso coração. E então nós entramos em Números 14, e aqui, para mim, é o texto mais triste de toda essa narrativa. O povo chora a noite inteira, murmura contra Moisés e Arão, deseja voltar ao Egito e chega a propor outro líder para regressar à escravidão. Isso é triste, porque quando a nossa alma não suporta o peso do processo, ela acaba romantizando o cativeiro que nós saímos. Esquecemos dos chicotes, das panelas, dos pepinos, das cebolas, das correntes. Gente ferida às vezes chama um passado destruidor e tóxico de lugar seguro. E Josué e Caleb rasgam suas vestes e tentam despertar a congregação. Eles dizem, não se rebelem contra o Senhor. Mas a multidão prefere apedrejar os que falam na fé. Existem ambientes em que a verdade ela vai incomodar mais do que a mentira que te tranquiliza. E então a glória do Senhor aparece. Deus decreta aqui a sentença triste
ele declara que aquela geração que viu os sinais do Egito, viu os sinais no mar, no deserto, mas insistiu em desprezar, não entraria na terra de Canaã. O povo ficou espiando a terra durante 40 dias. Então Deus diz que cada dia em que eles espiaram se tornaria em um ano de disciplina, ou seja, 40 dias em 40 anos. Aqui existe uma aplicação muito séria, porque tempo desperdiçado na incredulidade gera ciclos de atraso, longos ciclos de atraso. Deus perdoa, mas tem consequências. E essas consequências é pedagogia para que possamos aprender. O deserto, que deveria ser apenas uma escola e uma travessia, virou um cemitério. A mesma areia que o povo pisou para chegar na terra prometida agora iria cobrir corpos de toda aquela geração. O povo não morreu por falta de poder divino, eles morreram por excesso de incredulidade. O problema de Israel não era Canaã, era o coração. E aqui tem um detalhe muito importante. Os 10 espias que contaminaram o povo morreram de imediato, diante do Senhor. Influências negativas pagaram um preço muito alto por isso. Quem espalha o medo entre quem caminha com Deus pode ter até um discurso de realista. Eu só estou falando a verdade. Mas na verdade a gente tem que tomar cuidado para não acabar trazendo rebelião quando a nossa realidade contradiz o que a Bíblia está dizendo. E na prática, quando olhamos para Números 13 e 14, nos perguntamos: o que nós fazemos quando chegamos perto da promessa? Tem uma frase que eu ouvi e ela é muito verdadeira, dizendo que nós só avistamos gigantes quando estamos perto da terra prometida. E de fato é. E tem muita gente que suporta sair do Egito, mas não suporta enfrentar esses gigantes. Muitos celebram libertação, mas não conseguem conquistar a promessa. Tem pessoas que estão há dias de Canaã, isso aqui para desistir. E Deus está dizendo: segura só mais um pouquinho que está chegando, vai chegar. Permaneça fiel, o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E a estratégia aqui, na verdade, o pior aqui não foi encontrar gigantes. A tragédia aqui foi esquecer quem havia tirado aquele povo do Egito. Gigantes nunca foram maiores do que Deus, apenas pareciam maiores na mente e no coração de um povo que estava com medo. E eu tenho certeza que Deus já te fez promessas. Tenho certeza que você já atravessou desertos, que você passou pelo processo, amadureceu, ouviu a voz de Deus, viu milagres do Senhor e já está perto também de viver aquilo que Ele te prometeu. Mas se hoje o Senhor te pedisse um relatório sobre o que está diante de você, o que você diria? Que os gigantes são grandes demais ou que o Senhor continua maior? Chegar perto da promessa não é o mais importante. O que realmente importa é nós falarmos a mesma linguagem de Deus e permanecer em fé até tomar posse daquilo que o Senhor preparou para nós. Fica firme com Jesus. Deus te abençoe.